Fala meu povo, beleza? Tudo bem? Professor Caldeira por aqui. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a minuta, né? Foi divulgada a minuta do edital da Polícia Militar do Estado de Tocantins e é claro, obviamente eu vou comentar com vocês não somente isso. Eu vou trazer para vocês de fato as matérias que foram divulgadas nessa minuta. Já havia um documento, um print circulando nas redes sociais, mas até então não sabíamos se tinha acontecido alguma alteração com relação a esse print que estava circulando no que diz respeito às matérias, quais foram as matérias que foram incluídas. É claro que comparando o edital da Polícia Militar do Tocantins de 2021 com esse agora que vai ser publicado nos próximos dias, ainda no ano de 2024. Claro que também vou trazer para vocês várias estratégias de estudos nessa reta final. Para você que está começando a estudar agora, qual é a melhor opção? Videoaula ou PDF, né, as apostilas? Qual a quantidade de questões a ser resolvidas? Qual é a melhor forma de planejamento de estudos? Planejamento de estudos por grade ou por missões ou planejamento de estudos padrão segunda a sexta-feira? Qual é a melhor opção no que diz respeito ali ao estudo das matérias da área do direito? Vai ter muita coisa do direito. Na verdade, as matérias da área do direito vai mandar nesse concurso da PMTO, né? Como, por exemplo, direito administrativo, direito penal, direito constitucional, direito penal militar, processo penal militar, uma super novidade que também vai ser exigida. E na redação, como é que eu faço? Qual é a melhor forma de estudar? Estudar lendo alguma apostila e pegando alguns modelos ou então na videoaula? Eu vou falar sobre tudo isso para vocês ainda nesse vídeo e é claro, né, eu não posso deixar de citar um outro detalhe importantíssimo. Se você quiser receber gratuitamente parte dos materiais que nós vamos tratar nesse vídeo, eu vou mostrar muita coisa bacana para vocês. Então, se você quiser receber gratuitamente esses materiais, os modelos do planejamento de estudos e tudo mais, é só mandar mensagem para esse número aqui que eu estou sublinhando para vocês, ó, o 62 DDD 62 98216 2927. Só mandar mensagem lá e falar assim: professor, mande aí para mim os materiais que o senhor falou que iria mandar gratuitamente, que eu vou mandar para você. Beleza? Bora lá então. Professor, primeira coisa, nós vamos tratar das matérias. Quais serão as matérias que você deve estudar para os concursos da PMTO? E é claro, não saia do vídeo porque a gente vai estar falando e mostrando muita coisa para vocês, modelos de como você deve seguir com relação ao planejamento de estudos e tudo mais, tá ok? Tá aí na tela para você. Essas aí são as matérias que foram divulgadas, né? Acaba que o nome aqui, prova objetiva, né, foi excluído. Então aqui, vamos lá, para a prova objetiva, o que nós temos? Para a prova objetiva, você tem dois campos de conhecimento. Você tem a parte de conhecimentos gerais e você tem a parte de conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais são matérias gerais, né? Português, geografia e história de Tocantins, raciocínio lógico e informática. Você tem essas quatro matérias. A princípio não há tanta surpresa, porque de fato no concurso passado houve essa situação, porém mudou um pouco o número de questões. Perceba, nesse concurso agora são apenas 12 questões de português valendo 1 ponto, ou seja, no total, se você fechar as 12, acertar as 12 questões, você vai ter 12 pontos. E aí são 6 questões de geografia e história de Tocantins, 5 questões de raciocínio lógico e 5 questões de informática, cada uma valendo 1 ponto, então se você fechar, você vai ter a mesma quantidade de pontos, obviamente, do número de questões. Essa sacada aqui com relação à parte geral, eu já até trago uma dica importantíssima para vocês. Se você já é concurseiro antigo, né, uma pessoa que estuda há mais tempo, nessas matérias da parte geral, qual é a dica do senhor, professor Caldeira? A minha dica para você é que você foque nas videoaulas, tá? Uma dica, tá? Com exceção dessa matéria aqui, ó, História e Geografia de Tocantins. Nessa matéria aqui é uma matéria que eu imagino que você pode sim estudar por meio da apostila, porque História e Geografia tem muito mais a ver com memorização, decoreba, do que de fato aprendizado. Você não precisa aprender. Quem precisa aprender alguma coisa é o professor que vai estar te ensinando. E isso eu tenho certeza que ele já vai saber, né? Seja lá qual for o seu curso preparatório. Então, com exceção da Geografia e História, você pode até inclusive seguir ali nas videoaulas. Geografia e História, pode ir na apostila tranquilamente, sem erro, que você não vai ter problema. Professor, como é que eu sei que isso dá certo? Porque no último concurso da PM Tocantins nós tivemos muitos aprovados. Foi essas as estratégias que o Cássio Melo, que foi aluno nosso na PM Tocantins, hoje já é bombeiro em Goiás, mas foi policial militar no estado de Tocantins por determinado tempo, utilizou. Foram essas as estratégias que o Lorisvaldo, que hoje está trabalhando lá no BOP, na Polícia Militar do estado de Tocantins, do Batalhão de Operações Especiais, foram essas as estratégias que o Isley Mendes também utilizou, estudando aqui com a gente para esse concurso. Hoje já é PM de Goiás, mas também trabalhou como ele é caveira, trabalhou também no Batalhão de Operações Especiais na Polícia Militar do estado de Tocantins. Então, são estratégias já testadas. Nós tivemos vários alunos, eu não vou conseguir citar aqui o nome de cada um deles, mas lá no meu Instagram, @profcaldeira, tem inclusive depoimentos de vários alunos. No Instagram do Caveiras Negras, também @Caveiras Negras Concurso, tem vários depoimentos de pessoas que passaram, não só na PMTO, mas na PM Pará, na PMGO e vários outros concursos, seguindo essas estratégias que eu estou mostrando para vocês. Beleza, professor, tá tudo certo. Ainda que eu seja um candidato iniciante, eu posso estudar Geografia e História na apostila. Agora, Português, Raciocínio Lógico e Informática, eu vou pela videoaula. Sim, você vai pela videoaula. A não ser que você tenha alguma facilidade nessas matérias. Tem pessoas, por exemplo, que têm um certo domínio de informática. Talvez numa apostila você consiga estudar os temas previstos no edital. Agora, com relação às matérias da área do direito, tem uma sacada importantíssima para vocês. Por quê? Direito
é um tipo de assunto muito tranquilo para estudar. Eu falo isso com bastante propriedade, porque além, obviamente, de ser policial aqui no estado de Goiás, também já fui policial militar aqui no estado de Tocantins, aliás, já fui policial militar também aqui no estado de Goiás, tá, por quase 2 anos. Hoje estou há mais de 7 anos na Polícia Penal. E estou também, é claro, formado em Direito. Também sou advogado, mas eu não posso advogar por causa da situação aí da incompatibilidade, né? A área policial, infelizmente, não pode exercer a advocacia. E aí, eu tô falando tudo isso para que você entenda uma coisa. Matérias da área do direito são matérias mais fáceis do que matérias, por exemplo, de conhecimentos gerais. Professor, eu acho que não, pô, eu estudei português a minha vida inteira na escola, então é claro que eu vou ter mais facilidade de português. Não vai, você vai ver que as matérias da área do direito, até para você que não tem noção nenhuma, não tem dificuldade. Você vai ter um bom domínio de direito penal, processo penal e essas matérias. Daí a importância de você fazer o quê? Você experimentar. Se você está começando a estudar agora, comece nas videoaulas. Mas se for uma matéria ou um tema que de alguma forma você conseguir, não, isso aqui acho que eu consigo ir na letra da lei, não, isso aqui eu acho que eu consigo ir na apostila ali tranquilamente, então você mude a sua estratégia. Por quê? Estudar para o concurso da PMTO a partir de agora, eu estou gravando esse vídeo de 19/11. Daqui uns dias o edital vai ser publicado, 19/11 de 2024. Eu não sei, talvez vai ser daqui 2, 3, 4 dias, ou sei lá, no máximo daqui 10 dias, nós teremos a publicação do edital. Não vai dar tempo de você ficar assistindo aquela infinidade de videoaulas. E eu falo isso para você sem nenhum interesse comercial. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Talvez você até já tenha curso preparatório e você vai ter que mudar a sua estratégia. Independente de você estar estudando com a gente ou não, é importante você reavaliar a modalidade de estudos que você está tendo. Se você está estudando em um curso em que tem muitas videoaulas, em que as apostilas, né, os PDFs são gigantes demais, comece a reavaliar. Não mudar de preparatório, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou ético o suficiente para falar para você, não precisa mudar o seu preparatório e adquirir o nosso. Eu estou falando para você apenas reavaliar. Se você está vendo muita videoaula, comece a optar pelos PDFs, ou seja, pelas apostilas, porque na apostila você consegue ler muito mais conteúdo. O que na videoaula você vai gastar, por exemplo, 2, 3 horas para ver um tema, na leitura ali, às vezes você consegue o quê? Você consegue em 30, 40 minutos ver todo aquele assunto, então você acaba ganhando tempo. Professor, tudo bem, consegui entender. O senhor vai ter alguma coisa relacionada a isso? Eu vou elaborar um cronograma muito bacana para você de leitura, tanto da lei seca quanto de leitura de material em PDF, fazer algumas lives muito bacanas, de forma 100% gratuita. Eu penso que as lives vão te ajudar bastante nesse sentido. Mas veja, matérias como direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, são matérias que a princípio até já veio parte delas no edital passado. Mas nós temos novidade com relação ao direito penal militar e o processo penal militar. Temos também uma matéria que já veio no edital passado, que é normas pertinentes à PMTO. Normas pertinentes à PMTO, provavelmente vai vir apenas 2 leis aqui, 2 diplomas normativos. Provavelmente vai vir o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Tocantins, a Lei 2578, que fala tanto da Polícia Militar quanto dos bombeiros. E vai vir também a lei complementar de número 128, que inclusive revogou uma lei antiga que nós tínhamos, que salvo engano era 78, né, cara? Que tinha 79, lei complementar 79 no edital passado. Essa lei foi revogada pela lei complementar número 128, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Então, essas 2 leis, para você ter uma ideia, provavelmente vai ser apenas as 2, pode ser que venha mais alguma coisa aí, mas são 5 questões valendo 2 pontos. Você vai perceber que todas as questões das matérias de conhecimento específico, ou seja, matérias da área do direito, valem 2 pontos cada uma. Então, você já sabe que cada questão da área de conhecimento específico tem um valor dobrado comparado às matérias de conhecimentos gerais. Por exemplo, direito constitucional são 4 questões, direito administrativo são 2, direito penal lidera aqui com 5 questões, direito processual penal com 4 questões, processo penal militar 4 questões também, 2 questões de processo penal militar e 5 questões também que empatados com o penal, as normas pertinentes à PMTO. Muita gente chama de normas relativas à PMTO. Mas cada uma vale 2 pontos, então é dobrado. Se você tem 4 questões em direito constitucional, veja, você tem a possibilidade, inclusive, de tirar até 8 pontos nessas 4 questões, se você acertar todas. Perceba que 10 pontos aqui em penal e 10 pontos em normas pertinentes à PMTO. E aí você tem redação. Vai ter a redação aqui valendo 20 pontos. No total, vão dar o quê? Número de questões, 54 questões. E no total da prova, total de pontos aqui, você vai ter 100 pontos, né? Pode atingir a nota máxima aí de 100. Pergunta básica que muita gente, né, gosta de fazer. Professor, se o senhor fosse estudar para este concurso, como o senhor estudaria? Bem, se eu tivesse começando a estudar agora e fosse estudar esse concurso, nas matérias da parte geral, com exceção de geohistória, eu iria estudar na videoaula. É muito mais fácil você aprender alguma coisa e levar conhecimento e aplicar na prova por meio de videoaula, por exemplo, em matérias como português, raciocínio lógico e informática.
enquanto que geografia e história são matérias que, lendo uma boa apostila, você consegue ter um bom desempenho. Eu vou mostrar para você alguns exemplos de materiais nossos, mas você pode, obviamente, seguir no curso que você está aí tranquilamente. Eu não sou o tipo de professor que, de alguma forma, você tem que largar o curso A e vir para o meu curso, porque o meu é o único que presta. Não, tem muito material bom no mercado, você só tem que ter estratégias. E essas estratégias, você me acompanhando lá no Instagram, @profcaldeira, eu entrego para você gratuitamente, tanto no Instagram, assim como aqui no YouTube, com vídeos como estes. Então, se você tem um bom curso alinhado a boas estratégias, que muitas vezes você nem precisa pagar por essas estratégias, você consegue passar. O que você não pode é estudar para um concurso que o edital está prestes a ser publicado, da mesma forma que você estuda para um concurso que o edital vai sair daqui 6 meses. Edital de um concurso que vai sair daqui 6 meses, o estudo é um pouco mais lento, você precisa de estratégia, mas é uma estratégia de um estudo um pouco mais devagar. Concurso que o edital está próximo, como é a PMTO, o estudo é mais, de certa forma, acelerado, é um ritmo um pouco mais quente. Tudo bem, se você estivesse começando a estudar agora. E se você já fosse um candidato que estuda mais tempo? Ainda assim, em matérias como português, geohistória e informática, eu iria nas videoaulas, porém eu aumentaria o número de questões a serem resolvidas ao final de cada videoaula. Vou mostrar sobre isso para você também daqui a pouco. Agora, professor, e nessas matérias de conhecimentos específicos, que todas são da área do direito? Administrativo, constitucional, penal, processo penal comum, penal militar, processo penal militar e normas relativas ou pertinentes à PMTO. Como o senhor estudaria? Eu estudaria na letra da lei. Você pode até pensar o seguinte, professor, mas eu estou começando a estudar agora e eu não entendo nada do que está escrito na letra da lei. Ler a letra da lei, para mim, está sendo a mesma coisa de um camarada que é ateu e começa a ler a Bíblia sem sequer ter estudado teologia antes. Melhor dizendo, é a mesma coisa de uma pessoa virgem querer ensinar alguém a transar. Veja bem o que eu vou te falar agora. Letra da lei é diferente desses exemplos que eu citei para você. Por quê? Muitas vezes, na hora da prova, você vai perceber que a questão ela vai abordar um assunto, mas ela não vai exigir conhecimento. Muitas vezes a questão ela só traz para você um trecho da lei. Se você leu aquilo na lei e decorou, você vai conseguir acertar a questão, ainda que você não entenda absolutamente nada sobre o assunto. Entenderam o que eu estou dizendo? Então é uma figura de decoreba. As questões da área do direito, sobretudo para concursos de polícia militar, é muito parecido, não em todos os concursos, mas é muito parecido com aquelas pessoas que são analfabetas, mas conseguem assinar o próprio nome. Professor, eu não entendi a comparação. Bora lá. Eu penso até que vocês sabem que eu sou natural do estado de Tocantins. Eu sou tocantinense do pé rachado. Estou aqui em Goiás em razão de concursos públicos, né? Passei em concurso, vim embora, enfim. Mas veja bem, e tem 11 anos, quase fazendo 12 anos que eu moro aqui no estado de Goiás. O que acontece? Lá na minha terra, na região de Conceição, Tocantins, grande beijo para todo mundo lá da minha cidade, galera do interior de Tocantins, todo o estado de Tocantins, que eu amo de paixão. Tem muita gente que é assim. As pessoas, eles não conseguem, muitas pessoas, inclusive meus avós, inclusive seguem esse formato, eles não sabem ler e nem escrever, mas eles conseguem assinar o próprio nome, porque eles decoraram o nome. Então, se assine aqui seu nome, vai lá e assina tudo certinho. Meu avô, por exemplo, ele assinava. Meus dois avós, inclusive, né? Se pedisse pro meu avô assinar, eu colocava lá, o Manuel de Abreu Caldeira. Colocava certinho. O meu outro avô, que já também falecido, saudoso, Joaquim Nunes de Santana, ele colocava lá, Joaquim Nunes de Santana. Meu saudoso avô Manuel, por exemplo, de onde vem o sobrenome Caldeira, ele também colocava lá, Manuel de Abreu Caldeira. Mas se você colocasse o nome dele de trás para frente, por exemplo, Caldeira, Abreu e Manuel, e perguntasse que nome era aquele, ele não sabia. Professor, mas se fosse uma questão de prova, né? Assine aqui o seu nome, ele ia conseguir passar no concurso? Claro que sim. Agora, se pedisse para ele ler o nome, ou seja, interpretar, aí gera uma outra coisa. É igualzinho as questões da área do direito. Não é em todas as questões, mas boa parte delas é um decoreba. Vou te dar 2 exemplos nas questões que você pode confirmar no dia da prova da PMTO. Penal militar e processo penal militar. Não vem questões de cunho doutrinário, ou seja, as questões é lei seca. Então pegue a lei seca, leia muito a letra da lei. Daí onde é que vem a importância de um vade-mecum. Eu vou fazer várias lives 100% gratuitas. Eu vou ensinar ainda nesse vídeo você a criar o seu cronograma de leitura, ou melhor dizendo, na verdade eu penso que nem vou fazer nesse vídeo, eu vou fazer num próximo vídeo, eu vou ensinar você como criar um cronograma de leitura e vai estar disponível aqui no YouTube, tudo bem? Só na sequência, se possível eu vou até colocar na mesma playlist para facilitar para você, um vídeo em que eu vou ensinar você a montar o seu cronograma de leitura. Professor, aqui exemplo isso vai ser feito, vou dar um exemplo básico para você agora, veja só. No nosso próximo vídeo, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Qual a melhor opção? Se é videoaula ou apostila, lei seca ou doutrina, quantidade de questões e simulados, qual é o melhor formato de estudo, se é presencial ou online e, principalmente, eu vou ensinar você a montar o seu planejamento de estudos. E, mais uma vez, tudo que eu for mostrar para você no nosso próximo vídeo, você pode, quase tudo, né? Você pode mandar mensagem e pedir assim, professor, me mande aí aquele modelo que o senhor falou lá no vídeo da PM do Tocantins, que eu quero montar o meu planejamento de estudos.
E aí eu vou mostrar tudo isso para você no nosso próximo bloco. E é claro, vou te dar uma prévia aqui também, eu vou tentar mostrar aqui para você acerca do cronograma de leitura que eu citei na parte da lei seca, para que você, obviamente, fique muito atento com relação a isso, porque tem muitos candidatos que ainda pensam que hoje em dia você consegue passar em concurso público só se você tiver 1 ano, 2 anos de estudos. Não, você não precisa de 1 ano, 2 anos. O que você precisa, obviamente, é de estudar de forma estratégica, tá bom? Joguei na tela agora para você, aí segue um modelo de plano de estudos que a gente vai trabalhar no nosso próximo vídeo. Eu vou te ensinar como montar esse tipo de plano de estudos aqui, que é um plano de estudo por missões, tá vendo? Plano de estudos focado na PM Tocantins. Vou ensinar você como montar o seu plano de estudos gratuitamente no próximo vídeo. Vou ensinar você a montar esse tipo de plano de estudos aqui, que eu chamo de plano de estudos de segunda a sexta-feira, tá bom? Se você quiser esse modelo aqui que eu estou mostrando agora, é só você mandar mensagem lá no WhatsApp. O número eu passei agora há pouco para vocês. Só mandar mensagem lá, professor, me manda aquele modelinho do plano de estudos que eu vou mandar para você aqui. Você manda 1, você manda 2, só para você preencher aí na sua casa, tudo bem? Vou ensinar você a fazer esse modelo aqui também. Vou ensinar você a criar o seu cronograma de leitura. A gente já tem pronto lá no nosso site, o Vadimeco PMTO, mas eu vou ensinar você a montar um cronograma de leitura, ó, dia 1, dia 2, dia 3. Assim você vai conseguir ter um bom desempenho nas matérias da área de direito. Vou ensinar você como montar o seu próprio planejamento, o seu próprio PDF. Vou ensinar você a montar esse PDF na prática, um bom material de resumo. Você vai estudando e vai fazendo isso aqui no caderno. Aí você tem um material para que você possa, obviamente, além de ter uma comprovação daquilo que você estudou, para que você possa revisar depois. E vou falar também sobre a importância dos simulados. Vou ensinar você um método que eu chamo de TRE. Qual é a função do TRE quando você vai fazer o simulado, beleza? Vou explicar tudo certinho para você. A questão de tempo, questão de revisão, enfim. Vai ser muito bacana com relação ao simulado. E, é claro, vou ensinar você também como pincelar os tópicos mais cobrados no edital da PMTO. Eu vou ensinar você a fazer essa análise aqui junto com a banca. Quais são os temas que eu devo dar prioridade? Porque nessa reta final é importante que você entenda uma coisa. Passa nesse concurso da PMTO não é o candidato mais inteligente. Quem passa nesse concurso é o candidato que mais estuda, professor? Também não, porque muita gente estuda, mas estuda errado. Tem pessoas que estudam 4, 5 horas por dia e não passam no concurso. E tem pessoas que estudam 2 horas por dia e passam no concurso. Ah, mas como é que fulano passou? Mas você estava estudando errado. Você estava 4 horas por dia, mas estava estudando errado. O fulano que estava 2 horas por dia estava estudando do jeito certo, só os tópicos com maior probabilidade de cobrança em prova, estava estudando e pegando o conteúdo. Então ele estudava 2 horas, mas absorvia muita coisa. Já você estudava 4 horas, mas não absorvia quase nada. Então eu vou explicar tudo isso no nosso próximo vídeo. Grande abraço, que Deus abençoe. Essa foi a parte 1. Logo mais nós teremos a parte 2. Valeu!